Olá! Tudo bem com você? Já quero me apresentar aqui, né? Sou Leila, psicanalista clínica, neuropsicanalista sexóloga. E hoje nós vamos falar sobre temas maravilhosos como autoestima e sexualidade feminina. O que é autoestima? Não é? O que é? Gente, é uma introdução, mas boa tarde, né? Ou boa noite, ou bom dia, não sei que hora você vai estar vendo essa palestra. Mas eu quero falar para você a respeito desse assunto que é muito familiar para mim, não é? E isso mexe muito comigo, por quê? Porque eu era uma pessoa que, gente, eu não tinha nem um pouco de fio, assim, para estar na frente das redes sociais, eu não tinha, eu era super tímida. E isso mexeu muito comigo por conta da baixa autoestima que foi formada lá na minha infância. Mas olha só, o que é autoestima, gente? Autoestima, eu vou aqui ler para você uma definição de autoestima. Autoestima é a imagem e a opinião positiva ou negativa que cada um tem de si mesmo. Ela é construída a partir das experiências pessoais, das emoções, crenças, comportamentos, autoimagem e da imagem que os outros têm sobre nós, não é? Então, como que ela é? Como que ela é formada? Olha, a autoestima se desenvolve a partir da autoimagem. Então, o que você entende sobre autoestima? A autoestima é tudo isso que eu falei, a imagem que você tem de si mesmo. A autoestima, qual é a imagem que você tem de si mesma como mulher? Como você se vê quando você se olha? Como você se vê? Quando as pessoas fazem um elogio para você, você é aquela que não aceita, você é aquela que aceita? Como que é para você isso? Autoestima, não é? E como que ela é formada em nossas vidas? Essa autoestima que tem tudo a ver com a nossa sexualidade da mulher. Então, a autoestima ela se desenvolve a partir da autoimagem, que começa a ser formada desde o nascimento e se estende até o final da vida. Olha só. Então, pois é sempre possível modificá-la. Como? Mudando os padrões, mudando as crenças, mudando aquilo que você formou, né? Daquela forma que você se enxergava, da forma que você passou a se enxergar. Então, como ela foi formada lá, né, na sua infância? Como que você se via? Como que você se vê hoje? E como que você entende sobre isso, como que nas suas primeiras interações familiares, como que essa autoestima ela foi construída. Então, por exemplo, na minha percepção, por exemplo, se você tem um óculos, né, se você tem um óculos de grau, e aí você empresta para alguém e essa pessoa ela vai ter uma visão, não é? Da forma que ela está vendo com aquele grau, com o grau da pessoa. Então, se eu olhar no espelho, eu vou me enxergar da forma como realmente eu sou, eu vou me enxergar baseado na lente de que a pessoa me emprestou. Como que é? Uma reflexão. Pois é, da mesma forma é a autoestima, é a forma que a pessoa nos enxerga com as lentes que ela já trouxeram delas, com os próprios traumas que elas tiveram lá na sua infância. Então, quando nós somos crianças, nós também vamos pegando essas lentes para olhar para nós. Mas isso geralmente não é o que realmente nós somos. E à medida das coisas que nós percebemos em nosso ambiente, à medida que a gente ouviu, por exemplo, a criança que sempre ouvia, você não faz nada que preste, você só faz tudo errado, você é um burro, enfim, isso tudo vai construindo a percepção que a pessoa tem de si mesma, o valor que a pessoa dá a si mesma. Por exemplo, ela fala, eu não tenho valor nenhum, eu faço tudo errado. E isso tudo vai construindo a forma que a pessoa se enxerga. Aí ela vai se enxergar ou com autoestima ou com baixa autoestima. Então,
A baixa autoestima é essa forma negativa da pessoa se olhar e também é formada desde a infância, desde o momento que o bebezinho vai se percebendo dentro deste grande outro, que são as pessoas, geralmente a mãe, não é? O espelho da criança é quem? A mãe, não é? Logo nesse período de molde é a mãe, ou o pai, os familiares, à medida que a criança vai crescendo, são as pessoas, por exemplo, os colegas de escola. Por exemplo, se a criança, ela em casa ouvia que ela era burra e na escola o professor fala que ele é burro, os coleguinhas falam que ele é burro ou que ela é burra, só vai sendo reforçada essa crença que ela pegou dentro do seio familiar dela. Então, tanto a baixa autoestima quanto a autoestima, ela é formada dentro do período de molde, dentro do contexto familiar. Então, os sintomas, quais são os sintomas da baixa autoestima? Quais são os sintomas dessa baixa autoestima? E vamos compartilhar aqui quais são esses sintomas da baixa autoestima, que é o perfeccionismo, não é? Medo da rejeição, timidez em excesso. Então, um desses sintomas, essas características, elas também, pairaram na minha vida. Por exemplo, eu mesma era uma pessoa que não postava nada nas redes sociais, se não tivesse perfeito. Eu não gostava nem que postasse nenhuma foto minha, eu tinha uma timidez em excesso, eu não conseguia nem falar em público. Então, aquele senso de incapacidade, eu não sentia, né, que eu era boa o suficiente. Então, essa sensação de incapacidade são os sintomas da baixa autoestima, né, da falta da confiança em si mesmo, não é? Medo de tomar decisões. A gente fica com medo do que o outro vai dizer, a gente fica inseguro em tomar as decisões por a gente não saber quem nós somos, por essa baixa autoestima. E isso tem um impacto muito grande nas nossas vidas, como por exemplo que a sexualidade. Mas esse é o impacto, não é? Da baixa autoestima na nossa vida, na sexualidade. Como? A tendência à procrastinação, preguiça, hábito de se comparar com os outros. A gente começa a se comparar. Por que o outro consegue e eu não consigo? Não é? A gente tem essa tendência, a falta de habilidade para lidar com as críticas. As pessoas vai falar alguma coisa e a gente já fica chateada, a gente começa a entrar em conflito porque a pessoa fez uma crítica, porque a gente tem isso negativo, o nosso lado negativo. E necessidade de interiorizar, ou de necessidade de inferiorizar as pessoas. Então a gente tem essa necessidade de aprovação em dizer não para as pessoas. A gente quer fazer tudo para poder agradar, para ser agradável, para as pessoas nos aceitar. Então esses são alguns dos sintomas, né, da baixa autoestima. Então nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Porque a baixa autoestima, ela atrapalha na nossa sexualidade, que vai impactar muito, tanto nas nossas relações pessoais, interpessoais. Nós precisamos saber quem nós somos, ter esse autoconhecimento que vai impactar bastante na nossa vida, não é, gente? Nós, com esse medo, né, da rejeição, com essa timidez, e eu tinha tudo isso, gente. Eu jamais falaria em público assim, eu jamais gravaria um vídeo, jamais. A baixa autoestima, porque lá na minha infância eu ouvi muitas coisas que não eram verdades, mas que eu acreditei que fossem a respeito de mim mesma. Então, pessoas sem sabedoria, muitas vezes, não é? Vão dizer para nós coisas negativas a nosso respeito. E aí isso vai moldando a nossa mente, vai trabalhando, e nós vamos criando essas crenças de nós mesmas.
Nós precisamos, gente, quebrar essas crenças. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar a respeito de nós mesmos e tratar, até mesmo buscar ajuda profissional, para que você venha desmistificar, fazer, quebrando, né, essas crenças. Então, gente, eu falei um pouco aqui o que é autoestima, o que é baixa autoestima, e tudo isso tem um impacto muito grande na nossa vida, como, por exemplo, a sexualidade, não é? Então, qual é o impacto da autoestima ou da baixa autoestima dentro da sexualidade? Então, por exemplo, antes de falar sobre como impacta, vamos falar sobre sexualidade. O que é sexualidade? A sexualidade tem uma diferença muito grande. As pessoas confundem sexualidade com sexo. Por quê? Porque o sexo é o ato em si, é o ato sexual, é o coito. E a sexualidade é um campo muito mais abrangente, sexualidade. Então, a sexualidade, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a nossa energia de vida que nos motiva para quê? Para encontrar o amor, o prazer, o contato, essa plenitude que Deus criou para nós, né? De ter esse relacionamento, essa intimidade. Então, essa é a diferença, não é? Que o sexo é um coito, não é? Ou quando se refere ao sexo do bebê, ou o sexo, né? O bebê nasceu, ou menino ou menina, isso é o sexo, ou o sexo propriamente dito, que é o coito entre o casal, o ato sexual. E sexualidade é algo muito abrangente, né? Por exemplo, a tangerina. Imagina que a sexualidade é uma tangerina, ou seja, algo bem mais abrangente. E o sexo é apenas uma parte desse gomo, que é o gomo dessa tangerina, não é? Então, nós vamos falar como que essa autoestima ela afeta a minha sexualidade. Como que é que a autoestima afeta a minha sexualidade? Por exemplo, uma pessoa com autoestima, ela está com a pulsão de vida. E sexualidade é pulsão de vida. Então, você vai estar mais motivado para fazer o sexo, você vai ter energia sexual. Porque uma pessoa com autoestima, ela se sente bem com ela mesma, ela se sente bem com o corpo dela, então ela vai estar mais disposta para o quê? Para o ato sexual. Porém, se a pessoa está com a baixa autoestima, ela está com a energia negativa, ela está com a pulsão de morte. A psicanálise fala isso, a pulsão de vida e a pulsão de morte. Então, na baixa autoestima, ela vai estar com uma distorção baixa. Ela não vai ter energia nem ânimo para poder buscar o sexo, ela não vai ter energia para isso. A mulher vai estar como? Com energia negativa. Por exemplo, é importante você observar que tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente é hoje é aquilo que a gente aprendeu lá atrás na nossa infância. Por exemplo, como a baixa autoestima é tudo que você aprendeu de quem você era, é tudo que você percebeu e deu significado para quem você era. E o sexo é a mesma coisa. O que significa sexo para você? Né? Para vocês, qual o significado? Por que vocês fazem sexo? Uma reflexão. Eu deixo essa pergunta no ar para vocês responderem para vocês mesmas. Por que você faz sexo? E o que o sexo significa para você? O que você aprendeu na sua família sobre esse assunto, sobre sexualidade? Né? Quais são as vozes familiares que você ouviu? Por exemplo, se você fechar os seus olhos por alguns minutos, o que você imagina que seu pai diria sobre sexo? Você aprendeu alguma coisa sobre sexo com seu pai, com sua mãe? Como era a relação deles? Como você percebia? Eles eram próximos um do outro? Eles tinham afeto, carinho? Como que era a relação dos seus pais? Qual o modelo que você tem de sexualidade? Né? Então, para você pensar um pouquinho a origem de como surgiu o conceito de sexo para vocês. Porque vocês aprenderam dentro da família de vocês. Porque às vezes tem pessoas que têm crenças muito limitantes, por exemplo, às vezes a mãe fala que sexo é pecado, que é nojento, que é do cão, não é? Por exemplo,
O conceito que você tem de sexo hoje é aquilo que você aprendeu lá atrás, seja no seu seio familiar ou seja dentro da sua religião. O que você aprendeu? Dentro da igreja, por exemplo, sobre sexo. É, porque a igreja às vezes tem algumas crenças, né? Nós carregamos essas crenças limitantes dentro desse quesito sexo, porque é o que a gente aprendeu às vezes veio de interpretações errôneas. Por quê? Às vezes o pastor, ele deturpa, ele tem uma interpretação errada, não é? Sobre quais são as crenças que você tem sobre sexo, né? Sobre sexualidade, sobre o papel do homem, o papel da mulher, tudo isso entra dentro de sexualidade, né? Então, quais são essas crenças? De repente, por exemplo, tem casais que eles não, eles acham que beijar na boca é pecado. E dentro da Bíblia? O que a Bíblia fala, né? Na Bíblia, você já viu algum lugar falando que isso é pecado? Por exemplo, tem casais que acham que tirar roupa na hora da intimidade, na hora da sexualidade, é pecado. E tem casais que ainda fazem amor de roupa, porque acham que é vergonhoso demais tirar roupa. Ou seja, existem muitos tabus, existem muitos mitos dentro desses quesitos que precisam ser desmistificados, né? E tudo isso a gente precisa entender, né? O que é realmente, o que eu posso, para que eu possa ter uma sexualidade plena, que eu possa ter alegria na sexualidade, que não é uma obrigação, que sexo é aquilo que Deus nos deixou como presente, não é? Para nós, não é? E quem nós somos veio desses contextos e isso gerou em nós a nossa identidade. E às vezes nós temos uma identidade completamente distorcida de qual Deus realmente nos criou para ser, não é? Então, a nossa identidade é sobre quem eu sou e a capacidade é sobre aquilo que eu consigo fazer. Às vezes você acha que não consegue, que não vai dar conta de realizar, não é? Da onde que vem isso? Isso é verdade? Foi isso que Deus colocou para você? É assim que você aprende que você não consegue, que você não vai dar conta, não é? Que a Bíblia diz para nós o que sobre isso? E o merecimento? Às vezes a pessoa acha que ela não merece ser feliz na vida sexual, que sexo é algo ruim, que é algo doloroso, sendo que sexo é uma bênção, Deus criou para nós, não é? Foi Deus quem criou o sexo, criou para o casal ter prazer, para desfrutar da plenitude, não é? E para que serve o sexo além da procriação? Ele serve para a procriação, sim, serve para unir também o casal e o quê? E dar prazer ao casal. Quem fez isso não foi o capeta, foi Deus quem fez. Então, o merecimento, nós merecemos, Deus fez pra gente. Se ele visse que a gente não merecia nada, ele não faria isso pra gente, ele faria coisas ruins, não é? Então, eu tinha uma baixa autoestima, gente. Até mesmo na hora da intimidade eu tinha vergonha, não é? De me mostrar. Mas depois que eu entendi quem realmente eu sou e eu me achava muito feia, porque eu ouvi do meu tio, quando o meu tio, ele sempre brincava falando assim, menina feia, mas como tu é feia, menina? Ele falava assim. Quando minha mãe passava aqui, levava a gente para casa desse meu tio, gente, eu me escondia debaixo da saia da minha mãe, eu ficava do lado dela assim, me escondendo para ele não me ver, porque toda vez que ele me via, ele falava isso, ó menina feia, e eu fui inculcando aquilo na mente, que eu era feia, eu comecei a ter, eu não gostava nem do meu nome, eu não gostava nem de ouvir as pessoas pronunciarem meu nome, porque isso já me parecia quem eu era, e quando as pessoas me chamavam pelo meu nome, eles já olhavam para mim e eu ficava com vergonha. Eu me escondia. E eu tenho certeza, né, que o seu desejo é ter uma plenitude. Qual que é o seu maior sonho em relação a isso? Qual que é o sonho, né? O que você deseja?
Porque tudo isso, em relação a isso que eu acabei de falar, né? Quem tem autoestima, ela tem essas qualidades. E quem tem baixa autoestima tem o desejo de ter essas características. Dizer não quando necessário, colocar limites, não ser tapete de ninguém, não é? Ser bem realizada sexualmente. Eu tenho certeza que as pessoas têm vontade, não é? Eu acredito que você que está aí me assistindo tem o desejo de ter uma vida sexual prazerosa com seu esposo, né? Plenamente feliz, acreditar em si mesma. E isso é totalmente possível, mas para isso você precisa dar alguns passos. Para isso você precisa dar alguns passos. Em primeiro lugar, você precisa ter consciência. Dentro dessa palestra, estou trazendo para você a consciência. Depois você precisa decidir se você vai permanecer do jeito que está ou se você vai dar os passos de mudança, porque o terceiro passo é os passos de mudança. E quais são os passos de mudança? Você sonha, qual é o seu sonho? Então, o meu sonho é, você planeja, depois você tem uma ação e depois, nesta ação, você provavelmente vai enfrentar muitos desafios até que você consiga alcançar os seus objetivos. Então, é um passo de cada vez. Então, você faz uma ação, né? Você dá o seu passo e você vai fazer um movimento de mudança. E às vezes você pode pensar, né, assim, ah, Leila, é algo mirabolante, algo grandioso que eu tenho que fazer dentro da minha relação. O que eu preciso fazer para que eu tenha uma vida sexual prazerosa? Às vezes não, gente. Às vezes é um passo simples que você vai dar com a motivação certa. Por exemplo, dentro da minha vida, da minha autoestima, eu sei que fazer atividade física, ela é boa para a autoestima, para aumentar a autoestima. Então, já sei, eu preciso fazer atividade física. Só que se você for fazer esse passo simples, que é fazer uma atividade física com a motivação errada, você vai desistir. Então, aí você vai falar, então vou fazer atividade física porque, né, eu tenho que emagrecer 10 quilos. Então, você vai com a motivação errada. Por quê? Quando você chegar nos seus 10 quilos, você vai parar. Por quê? Porque você foi com a motivação errada. Você precisa fazer o exercício físico, por quê? Porque você sabe que é para sua saúde. Outra coisa, eu vou fazer uma terapia ou uma mentoria em sexualidade ou fazer um curso sobre sexualidade. Por quê? Fazer o quê? Aquele tacho daquele homem nunca vai fazer? Isso é uma motivação errada. Por quê? Eu vou fazer uma terapia, eu vou fazer um atendimento com alguém porque eu desejo que o meu casamento vá bem. E porque eu posso fazer isso, eu posso dar um passo de mudança. E isso vai reverberar em toda a minha família. Motivação certa, entende? E para finalizar, eu quero colocar, né, gente? Para finalizar, você precisa enfrentar a sua realidade. Qual é a sua realidade hoje? Olhando para você mesmo. Você se identificou com essa palestra? Será que a sua autoestima está baixa? Foi construída de uma maneira errada? Ou a sua autoestima está... Como que ela está? Ou ela está baixa? Como está a sua sexualidade? Encare isso de frente. Você precisa enfrentar a sua realidade. Não jogar debaixo do tapete. Porque quando você enfrenta a sua realidade, você vai buscar o autoconhecimento sobre quem você é como pessoa, quem você é em Deus. Você vai buscar o autoconhecimento também em relação à sexualidade. Vai se conhecer, conhecer o seu corpo, conhecer o corpo do seu parceiro e a aceitação, aceitar toda a sua história, aceitar que cada ser humano é único, aceitar que você é casada com esse homem, que agora vocês precisam fazer algo para melhorar esse relacionamento, por exemplo. Dar um novo significado para as dores. Por exemplo, se você olha para trás, você tem um trauma, algo que você tem relacionado com a sua história, que causou um trauma em você, uma dor muito grande quando você olha para trás. Isso ainda é uma dor, então você precisa dar um novo significado, é onde você faz dentro da terapia, não é? Melhorar o que você conseguir,
você precisa melhorar o que você conseguir nesse momento, tanto em relação a você, como por exemplo, fazer atividade física para melhorar sua autoestima, como que você vai melhorar a sua, né, que coisas você consegue fazer para melhorar uma alimentação, uma boa alimentação, você consegue melhorar o seu corpo fazendo uma cirurgia estética, com alimentação saudável, com atividade física, com sono de qualidade. Como que eu consigo melhorar aqui dentro do meu relacionamento como esposa? Você pode o quê? Cuidar de você mesma. Como que você está? Não é? Porque se a gente cuidar da nossa mente, se a gente cuidar do nosso espírito, da nossa mente, a gente vai estar em equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Cuide da sua mente, faça terapia, leia um bom livro, faça autoconhecimento, tenha esse autoconhecimento de você mesmo, faça a técnica da respiração, porque às vezes a pessoa ela está naquela correria do dia a dia, não é? E você precisa respirar. Às vezes a gente nem respira direito, né, gente? A gente precisa ter sono de qualidade, fazendo um check-up anual. E o espírito, você vai cuidar do seu espírito como? Não é? Buscando a Deus, buscando ver em Cristo o que eu preciso mudar espiritualmente. Senhor, eu tenho colocado a minha vida no altar da forma devida, eu tenho tido tempo de meditação com Deus, eu tenho separado meu tempo com Deus, eu preciso ver tudo isso, a minha vida espiritual, porque é como uma roda da vida, ela precisa andar da forma, ela precisa girar da mesma forma, porque se a nossa roda da vida ela não estiver girando da forma correta, se houver desequilíbrio nessa roda da vida nossa, não é? Então, nós precisamos fazer essa análise. Nós precisamos parar e pensar sobre isso. Gente, então, o que eu quis trazer aqui para vocês é sobre isso, sobre a autoestima. Como que está a sua autoestima hoje? Avalie e pense sobre isso, porque ela vai impactar na sua área sexual, vai impactar nas suas relações pessoais e interpessoais. E tudo tem a ver com as suas emoções. Quais são, né, os traumas que você viveu? Quais são os traumas que você precisa ressignificar na sua vida? As dores do passado que mexem com você ainda hoje? Se tem coisas que você ainda não viu, coisas que você precisa mudar, precisa tratar isso, busque ajuda terapêutica. Faça aí a sua consulta, agende sua sessão para que você possa melhorar como pessoa, né? E tudo isso você vai conseguir, né? Fazendo terapia. Foi o que eu fiz. O autoconhecimento mudou a minha vida. E hoje eu estou aqui, né? Hoje tenho um perfil nas redes sociais, o Instagram, @leilaneuropsiqui. E me sigam lá nas redes sociais, vai ser um prazer ter você conosco. Eu falo sobre casamento, falo sobre relacionamentos, sobre casamento de forma geral, né? E sou terapeuta de casais, sou terapeuta individual, cuido de crianças, cuido de adolescentes. Então, se você estiver precisando de ajuda profissional, não deixe de buscar ajuda. Então, foi uma honra ter vocês, foi uma honra estar aqui com vocês, gente. Muito obrigada e Deus abençoe.